aplicação da legislação tributária. Tem 2 artigos, sendo que um a gente já conhece. Então, vamos lá. Esse artigo 105 é outro artigo que também o Luciano Amaro critica. Diz assim: a legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros. Vamos parar aqui primeiro, né? A legislação tributária aplica-se imediatamente a fatos geradores futuros. Gente, se tem uma situação futura, a subsunção ela só vai acontecer no futuro. Ela não se aplica imediatamente, entendeu? A coisa só vai acontecer no futuro, o fato gerador. Mas o que ele quis dizer aqui? É que, bom, aquela lei está em vigor, né? Então, se acontecer o fato gerador, ela vai ser aplicada. Tudo bem? Então, esse é uma primeira situação. É o princípio da retroatividade, né, pessoal? Vai ser aplicado dali para frente, tá? A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros. Podia tirar esses imediatamente aqui. Aos fatos geradores futuros e aos pendentes. Assim entendidos, aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa nos termos do artigo 116, que a gente vai ver daqui a pouquinho. O que acontece aqui, galera? Aqui, essa ideia de fato gerador pendente também é super complicado. O que seria um fato gerador pendente? Seria um fato gerador que teria iniciou aquela situação, aí vem uma lei tratando daquilo, e aquele fato gerador, ele supostamente, ele só se concretizaria no momento posterior à vigência daquela lei que apareceu, tá? Vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. O que ele quis dizer aqui? Vamos supor que a Aline e eu somos sócios do escritório Aline e Rodrigo Advogados, tá? Aí vem as Bárbaras, e nos contratam para um parecer jurídico. E no parecer, vai me contratar para um parecer, beleza? A gente vai dar o parecer. Só que não tem nenhuma lei prevendo a tributação em pareceres jurídicos, tá? Não há a incidência do imposto sobre serviço nessa hipótese, por exemplo, tá? E a gente começou a fazer o parecer, tá? Temos 30 dias para entregar o parecer. Está trabalhando lá, tá? E aí, 15 dias após, a gente já começou a fazer o parecer, vem uma lei prevendo a incidência do ISS sobre a atividade de pareceres jurídicos, prestar o serviço de advocacia consultiva. Essa lei veio, vamos supor que não tenha anterioridade, que não tenha noventena, certo? Já está produzindo seus efeitos. E a gente entrega o parecer no final do prazo de 30 dias, quando já é vigente essa lei, tá? O que ele está dizendo aqui é que a lei será aplicada na entrega do parecer. Isso faz sentido, não faz? Faz sentido. Só que o legal é a gente entender, pessoal, que nessa hipótese não há verdadeiramente um fato gerador pendente. Esse fato gerador, ele só acontece na sua plenitude no momento da entrega do parecer. Não é que ele estivesse pendente ao longo de 30 dias, entendeu? Eu não vejo dessa forma. Eu vejo assim, no momento que a gente entrega o parecer, nós estamos prestando o serviço de advocacia consultiva. O ISS, né, tem um fato gerador instantâneo. Então, estou entregando o parecer. É ali que vai acontecer, independente de a gente ter começado antes da lei. O fato gerador acontece naquele momento, entendeu? No momento posterior à lei. Então, os fatos geradores pendentes, em geral, eles são, no fundo, sempre posteriores, porque eles só se concretizam no momento em que está tudo resolvido ali, todas as condições para que ele se concretize já foram alcançadas, entendeu?
Então, essa ideia de fato gerador pendente é uma ideia complicada. Vocês vão ver, pessoal, infelizmente a gente vai passar por isso, tá? E aqui a atividade da academia é essa mesmo. Eu vou ter que criticar a lei algumas vezes. O CTN é maravilhoso, pessoal. É uma norma de 1966. Praticamente não teve nada revogado no CTN, pouquíssima coisa. É muito bom, os caras foram gênios fazendo CTN. Só que todo gênio também tem seu deslize, né? Então esse é um caso. Fato gerador pendente me parece uma coisa que não existe. É sempre algo futuro. Enquanto está pendente, ele não é gerador de nada, entendeu, pessoal? A coisa só gera depois que acaba. Entendeu? Seria só no momento da entrega mesmo que se diria o ISS? Sim. Por quê? Porque até a entrega não foi prestado o serviço. Né? Você, vamos supor, você me contrata, tudo bem? Contratou a gente. A gente começou a trabalhando 29 dias. Aí teve uma bomba, estava lá no Supremo, explodiu e a gente explodiu junto. A gente não entregou o parecer. Você vai pagar alguma coisa? Não. Foi prestado o serviço? Não foi. Concluiu o fato gerador? Não concluiu. A gente trabalhou à toa, 29 dias. Mas não foi fato gerador. Tudo bem? Bom, e o artigo 106, pessoal, é um artigo velho conhecido da gente, que é o artigo que tratamos quando falamos daquelas normas tributárias com vocação retroativa, quando estudamos o princípio da retroatividade, né? Então, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito em qualquer caso quando seja expressamente interpretativa. Lembra as normas interpretativas que nós estudamos? Excluída a aplicação de penalidade, a infração dos dispositivos interpretados. Eu dei o exemplo da cobra, lembra do veterinário, lá na aula de princípio da retroatividade. Também se aplica retroativamente nos casos em que houver uma situação benéfica ao infrator, a lex mitior, né? Então, tratando-se de ato não definitivamente julgado, né? Ou seja, tratando de uma situação que não há coisa julgada, a lei pode retroagir quando deixe de definir o ato como infração, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento, não tenha implicado a falta de pagamento de tributo, quando lhe comine penalidade menos severa, que é prevista na lei vigente ao tempo de sua prática, certo? Fala. Você passou a súmula, que eu dei uma viajada no... Fala. Você chegou a passar a súmula que fala da questão do imposto de renda que você estava falando anteriormente? Então, eu não falei a 584, né? Eu não falei porque eu já falei dessa súmula, não falei no princípio da retroatividade, da súmula 584, que foi revogada pelo Supremo. Falei disso, não falei? É porque é um assunto bastante, assim, são meio grandinho. E como eu já falei desse assunto lá no princípio da retroatividade, dá uma conferida aí no teu caderno, Laís. A súmula 584 do Supremo, lá no princípio da retroatividade. Tratei disso, Guilherme? Tratei, né? Então, já tem aí uma confirmação. Oi? Do meu avô? Ah, isso, foi do tio João, isso aí. Do anestesista que eu falei, lembra? Esse é exemplo do anestesista. Tá bom? É o fato gerador pendente, né? Então, é isso aí, é esse mesmo. Bom, tá vendo, gente, como esses exemplos são legais, né? Não interessa se é o tio, seu avô, isso interessa muito pouco. Interessa que esses exemplos fazem vocês lembrarem, né? São exemplos práticos, assim, muito bacanas. Bom, qual a diferença dessa regra interpretativa, assim, de retroatividade, de lex mitior, no direito tributário e no direito penal? Qual é a diferença? No direito penal, a lex mitior, ela beneficia o criminoso ainda que ele tenha uma sentença transitada em julgado contrária a ele, não é isso? Então tem sentença, transitou em julgado, o cara foi preso, condenado e tal, já não cabe mais recurso, mas vem uma lei estipulando uma pena menos severa, vai beneficiar. No direito tributário, não. Se a pessoa discutiu judicialmente o caso,
e há uma decisão transitada em julgado, aí uma lei posterior benéfica não beneficia esse sujeito, tá? Vai beneficiar aquele que não discutiu na justiça, mas aquele que teve uma decisão contrária na justiça, é como assim, a coisa julgada, ela está criando uma estabilidade jurídica, inclusive para a fazenda pública, entendeu? Então não vai beneficiar esse sujeito que discutiu judicialmente. Só judicialmente. Administrativamente, sempre tive essa dúvida, e fui pesquisar, a jurisprudência, quando fala aqui, né, a lei aplica-se, tratando-se de ato não definitivamente julgado, esse definitivamente julgado é só julgamento judicial, não é administrativo. Vê se no caderno tem algum acórdão que fala disso. Não sei se tem aí não, né? Só isso, né? Beleza.